Você realmente sabe o que é inteligência artificial? Porque, olha, se você respondeu é o chat GPT, você está certo e completamente errado ao mesmo tempo. Deixa eu explicar. IA não é novidade. Inteligência artificial existe desde 1956. Sim, 1956, quando seu avô ainda estava tentando entender como a televisão funcionava. Naquele ano, um grupo de pesquisadores se reuniu numa universidade chamada Dartmouth, nos Estados Unidos, e decidiram algo ambicioso. E se a gente conseguisse fazer máquinas simularem inteligência humana? Esse foi o pontapé inicial. E aí começou uma das histórias mais apaixonantes e frustrantes da ciência moderna. Por que frustrante? Porque a IA quase morreu, duas vezes. O primeiro inverno da IA foi de 1974 a 1980. As promessas eram grandes, os resultados eram medíocres e o dinheiro secou. Pesquisadores mudando de área, financiamento cortado, todo mundo desistindo. Aí veio o segundo inverno, 1987 a 1993. Mesma história, mesmo padrão: euforia, decepção, abandono. Mas a IA sobreviveu e começou a dar sinais de vida de verdade. Em 1997, um computador chamado Deep Blue derrotou Garry Kasparov no xadrez. O melhor jogador humano do mundo perdeu para uma máquina. O mundo ficou chocado. Mas aí, em 2016, aconteceu algo ainda mais impressionante. O AlphaGo, da Google, derrotou Lee Sedol, um sul-coreano com 18 títulos mundiais, no jogo de Go. E você pode estar pensando, tá, mas o que é Go? Go é um jogo de tabuleiro chinês com mais de 2.500 anos de história, e ele é considerado por matemáticos e especialistas como o jogo de tabuleiro mais complexo que existe, muito mais difícil que o xadrez em termos de possibilidades estratégicas. O número de configurações possíveis no tabuleiro de Go é maior do que o número de átomos no universo observável. Não é exagero, é matemática. E o AlphaGo venceu. A comunidade científica ficou de queixo caído. Mas o verdadeiro divisor de águas veio em 2017, discretamente, num artigo acadêmico publicado por pesquisadores do Google. O título: Attention is all you need. Em português, atenção é tudo o que você precisa. Esse artigo apresentou a arquitetura Transformer. Guarda esse nome, é ela que está por baixo do Chat GPT, do Gemini, do Claude, de praticamente tudo que você usa hoje. Aí chegou 2022, o Chat GPT foi lançado, 100 milhões de usuários em 2 meses, e de repente, todo mundo virou especialista em IA. O que diabos é um LLM? Então vamos ao que interessa. O que são esses LLMs que todo mundo fala? LLM significa Large Language Model, modelo de linguagem de grande escala. E grande escala aqui é em três dimensões. Primeira, dados gigantescos. Estamos falando de trilhões de palavras, praticamente toda a internet pública, livros, artigos científicos, fóruns, redes sociais. Tudo. Segunda, parâmetros em escala absurda. O GPT-4 tem estimados 1,8 trilhão de parâmetros. De cada parâmetro é como um peso dentro de uma rede neural, uma variável que influencia como o modelo toma decisões. Pensa assim: se o modelo fosse um cérebro, os parâmetros seriam as conexões entre os neurônios. Terceira, computação caríssima. Treinar um desses modelos grandes custa dezenas de milhões de dólares. Só as maiores empresas do mundo conseguem fazer isso. Mas como ele funciona na prática? Aqui vem a parte que vai mudar sua visão sobre IA para sempre. Um LLM é, essencialmente, uma máquina sofisticada de completar frases. É isso, sem mistério. Você escreve: o céu está. O modelo prevê. Azul. Parece simples demais, né? Mas vai fundo nisso. O modelo processa seu texto em pedaços chamados tokens, que são aproximadamente sílabas ou palavras curtas. Para cada token, ele calcula probabilidades. Qual é a próxima palavra mais provável? E a segunda mais provável? E a terceira? São trilhões de cálculos acontecendo em frações de segundo. E como ele aprendeu a fazer isso? Imagina que você quer ensinar alguém a escrever bem, mas sem dar nenhuma aula de gramática. Em vez disso, você mostra bilhões de textos e diz: aprenda os padrões. O processo é mais ou menos assim. O modelo lê um texto, tenta prever a próxima palavra, erra, recebe uma correção, ajusta seus parâmetros internos e repete, trilhões de vezes. O resultado é um modelo que consegue escrever, resumir, traduzir, responder perguntas, não porque entende o que está fazendo, mas porque internalizou padrões linguísticos de uma quantidade absurda de texto humano. Mas existem 5 limites que ninguém te conta, e é aqui que a maioria das pessoas erra feio. Todo mundo foca no que a IA consegue fazer.
Pouquíssimos falam sobre o que ela não consegue, e entender os limites é o que separa quem usa IA de forma inteligente de quem é enganado por ela. Então vamos lá. Os 5 limites fundamentais dos LLMs. Limite número 1. Eles inventam fatos, com total confiança. Isso tem um nome técnico, alucinação, e é exatamente o que parece. LLMs não sabem dizer não sei. Quando você pergunta algo que eles não sabem, eles não ficam em silêncio. Eles preveem uma resposta que parece plausível e apresentam com a mesma confiança de um fato verdadeiro. Exemplo clássico. Qual foi o último livro publicado por Machado de Assis em 1920? Machado de Assis morreu em 1908, mas um LLM pode tranquilamente te dar um título convincente e inventado, com data de publicação, editora e tudo mais. Por quê? Porque o modelo foi treinado para sempre completar a frase, sempre dar uma resposta. Ficar em silêncio não faz parte do vocabulário dele. Limite número 2. Eles não sabem o que aconteceu depois do treinamento. Todo LLM tem uma data de corte, um ponto no tempo em que o treinamento parou. Depois disso, o modelo está no escuro. Se você perguntar sobre uma notícia de ontem, sobre um resultado de eleição recente, sobre uma descoberta científica nova, ele não sabe. E pior, em vez de admitir, pode inventar. Isso não é burrice, é uma limitação técnica estrutural. Limite número 3. Eles não raciocinam de verdade. Isso é o mais contraintuitivo de todos. LLMs são extraordinários em reconhecer padrões, mas não fazem raciocínio lógico real da forma que humanos fazem. Eles conseguem resolver vários problemas matemáticos porque viram milhões de exemplos parecidos durante o treinamento, não porque entendem matemática de verdade. A diferença parece sutil, mas é fundamental. É a diferença entre memorizar um mapa e saber se orientar no espaço. Limite número 4. Eles não têm memória entre conversas. Cada conversa começa do zero. O modelo não lembra o que você conversou ontem nem há 5 minutos, se for uma sessão diferente. Algumas plataformas criam a ilusão de memória, salvando o histórico e jogando de volta para o modelo. Mas o modelo em si não lembra de nada. Limite número 5. Eles carregam os vieses dos dados de treinamento. LLMs aprenderam principalmente com textos ocidentais, majoritariamente em inglês, produzidos por grupos específicos de pessoas. O resultado? Reproduzem preconceitos, lacunas culturais e perspectivas limitadas, não por má intenção, mas por consequência matemática dos dados que consumiram. Esses 5 limites não são bugs que vão ser corrigidos na próxima atualização. São limitações estruturais do design atual. É importante saber disso. Você está confundindo os níveis de IA. Todo mundo está. Existe uma confusão enorme que precisa ser desfeita. Há 3 níveis de IA, e a maioria das pessoas mistura tudo. Nível 1, IA estreita. É o que temos hoje. ChatGPT, Gemini, Claude, Siri, algoritmos de recomendação do TikTok, sistemas de diagnóstico médico por imagem, carros autônomos. Tudo isso é IA estreita, extraordinariamente boa em domínios específicos, completamente inútil fora deles. Nível 2, AGI, Inteligência Artificial Geral. Seria uma IA capaz de aprender qualquer tarefa cognitiva humana, do jeito que humanos aprendem. Não existe ainda. Ninguém sabe quando vai existir, ou se vai existir da forma que imaginamos. Nível 3, Superinteligência. Uma IA que superaria as capacidades humanas em absolutamente todos os domínios. Isso hoje é especulação filosófica, não ciência. O problema? Quando as pessoas falam de IA destruindo empregos, dominando o mundo, virando consciente, estão misturando o nível 1 com os níveis 2 e 3. O chat GPT é sensacional para processar linguagem, mas ele não dirige carros, não opera robôs físicos, não tem consciência, não tem objetivos próprios. Todo o hype e todo o pânico atual é sobre IA estreita. O resto é ficção científica por enquanto. Então, como usar isso direito? Agora que você sabe o que é e o que não é, a pergunta prática: como tirar o máximo proveito disso sem cair nas armadilhas? Regra de ouro: use LLMs como ferramentas poderosas, não como oráculos infalíveis.
Eles são excepcionais para rascunhos de texto, resumos, traduções, brainstorming, explicações de conceitos, organizar suas ideias, criar uma primeira versão de qualquer documento. Eles são péssimos para confirmar fatos específicos sem verificação posterior, buscar informações sobre eventos recentes, cálculos complexos de alta responsabilidade, decisões jurídicas ou médicas e qualquer coisa onde um erro tem consequências sérias. A regra prática é simples. Use como ponto de partida, não como ponto final. Sempre que uma IA te der uma informação importante, verifique. Não porque ela esteja mentindo de propósito, mas porque ela literalmente pode não saber que está errada. Então, resumindo tudo o que vimos hoje, IA existe desde 1956. Passou por 2 invernos completos. Ressurgiu com o Transformer em 2017 e explodiu com o ChatGPT em 2022. LLMs são máquinas sofisticadas de completar frases, extraordinárias em reconhecer padrões linguísticos, mas sem compreensão real do mundo. Os 5 limites que você precisa gravar: alucinam fatos, ignoram eventos recentes, não raciocinam logicamente de verdade, não têm memória entre sessões e carregam vieses dos dados. E existe uma diferença enorme entre IA estreita, o que temos hoje, AGI e superinteligência. Não confunda os três. O futuro não é sobre IA substituindo humanos. É sobre humanos que sabem usar IA com inteligência, superando os que não sabem. E agora, você sabe. Conhecer os limites de uma ferramenta não diminui o potencial dela, aumenta a sua eficácia ao usá-la. Até o próximo episódio. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que ainda acha que IA é mágica ou apocalipse, porque agora você sabe a verdade. Meu nome é Flávio Venturelli e esse foi o podcast Mapa da Inteligência de hoje. Se inscreva no canal e receba mais conteúdo sobre IA e tudo o que está acontecendo no mundo da inteligência artificial, sem hype.